Boa noite, pessoal. Chegando aqui para mais uma atividade da Sociedade Espírita Inspiração. Como é sociedade, então a gente não fala, a gente fala erradamente o sei, mas é a sei, né? Porque é sociedade. Então, não é o sei. A gente por muito tempo, né? Falamos o sei, colocamos entre aspas e tal, mas é a sei. Eu gostaria de, o pessoal que está chegando aí, se o som está saindo, está chegando bem. Tá chegando o som legal aí, Vitor? Vitor Guedes, boa noite. Tá chegando bem o som aí? Queria saber se o som tá chegando. Porque a Nelma tinha falado que quando eu comecei o som não tava bom. Tô tentando, é um tripé que eu coloquei aqui. E aí, alguém pode me ajudar aí? O som tá chegando bem? Posso começar? Na Sociedade Espírita Inspiração, a gente fica ali na rua Pancaraí, com a rua a esquina, né, da Pancaraí com a Leopoldo de Freitas, 617. Estamos ali há 13 anos de portas abertas. 15 anos nós estamos lá como grupo. Então, é um trabalho bacana. Toda segunda-feira, nossa palestra. E essa atividade que a gente faz na casa, palestra e passes. Às segundas-feiras. Por conta da pandemia, como várias outras casas também não estão fazendo. E nós encontramos esse caminho aqui para deixar a nossa palestra para os amigos, para os colegas, para aqueles que buscam uma palavra amiga nesse período aí. Não só necessariamente para os espíritas, né? Porque se é uma palestra ao público, a porta da Sociedade Espírita Inspiração é aberta, então o convite é para todos. Né? Nelma, o som tá chegando aí? Agora ficou bom? Me avisa aí, você que tinha avisado que não estava saindo o som. Me ajuda aí, Nelma. O som tá chegando? Legal aqui. Vamos lá então, hein? Esperando o pessoal chegar. Thaís, a Neuzi, a Nelma chegou, a Andréa também. O som tá chegando, né? Imagino que sim, que ninguém reclamou. Então vamos lá. Hoje eu não tô com a voz do Chico, vai ser a minha voz mesmo. Na oração nossa que nós fazemos todas as segundas-feiras para abrir as palestras na nossa casa. Vamos lá então? Pedir permissão para estar lendo aqui, que eu ainda não sei de cor, né? Até tento, mas podia arriscar. Eu não sou muito bom para... Quem me conhece sabe. Vamos lá? Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, e dar o melhor de nós além da execução do próprio dever sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Essa oração de Chico Xavier e Emmanuel nos acompanha desde o início do SEI, mas já utilizava a mesma quando fazia parte do grupo de oração Chico Xavier. Na verdade, um pouquinho antes ainda, o grupo da prece Chico Xavier, no Centro Espírita Laços Eternos. Lembro que o meu amigo João foi que trouxe o CDzinho na voz de Chico Xavier. E nós achamos legal, como o grupo chamava Grupo da Prece Chico Xavier, usar essa oração completa, né? Vamos pensar nisso aí. Há 6 anos atrás, na Sociedade Espírita Inspiração, eu fazia uma palestra sobre tratamento espiritual. Porque na casa espírita, talvez aí há quem diga que seja 75%, eu não sei de onde eles tiraram esse número, mas eu ouvi algumas pessoas e algumas literaturas, que 75% das pessoas que chegam na casa espírita vai fazer tratamento espiritual. E o que é o tratamento espiritual? Você percebeu que eu falei tratamento espiritual, não falei tratamento de cura, mas há quem diga que é tratamento de cura.
E tratamento de cura fica muito mais complexo. A gente tem que fazer uma visão geral da situação, antes de eu adentrar no tema com profundidade, e deixa bem claro isso, que o tratamento no centro espírita não dispensa o seu tratamento médico. Na verdade, ambos se completam. Então, nenhuma casa que oferece esse tipo de auxílio, né, o tratamento de cura, dispensa você do tratamento médico. É que ande lado a lado, ambos. Por exemplo, você fez um tratamento de cura e fez lá o que foi pedido no centro espírita, e você tem uma cirurgia marcada. E você não, eu fiz tratamento no centro espírita, eu não vou fazer o tratamento lá no... Não, você tem que ir no médico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, nós vamos ficar bem claro aqui. A gente tem que entender todo o processo que o tratamento de cura leva. Que cura é essa? Tem que entender o que é cura, né? Restabelecimento da saúde, um método especial de tratamento. No sentido figurado, melhora, remédio e solução. E o que é o tratamento? Tratamento é todo o processo que leva a algo. O tratamento, nesse caso, é um tratamento que vai levar à cura do quê? Se você está doente, o tratamento de cura para você é o dentista. Se você está com problema nos olhos, o tratamento é um oftalmo. Se está com problema na perna, no joelho, você vai procurar um tratamento um ortopedista, médico, físico. E na casa espiritual, então, o tratamento espiritual seria o quê? O tratamento da cura da alma. Nós espíritas sabemos que alma é o espírito encarnado. Então a gente vai buscar o quê? O tratamento espiritual na casa espírita. Não é o mesmo tratamento médico. Deixa, você está falando isso aí, mas tem gente que está com um problema físico e vai na casa espírita cuidar disso. De fato. Mas o tratamento que ela vai receber vai ser outro. Se você for pensar na codificação espírita, que nós estudamos aqui, a gente fez um curso básico que está no nosso canal no YouTube, e tem na minha linha de tempo aí, para quem quiser, que eu dei 15 aulas, né? Vocês vão lembrar disso aí. A gente vai falar que a casa espírita te oferta um monte de coisa. Por exemplo, quem está doente da ignorância, qual é o tratamento? Conhecimento, informação. Não que todos que estão me ouvindo ou que nos precisa ser espírita ou vão se tornar espírita. Espírita é uma opção, uma escolha sua. Se você quer chegar a Deus por esse caminho. Allan Kardec não diz pra gente, todo mundo tem que virar espírita. Não tem esse sonho louco. Você tem que se identificar com as verdades espíritas para se tornar um espírita. Reconhece-se o espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para vencer suas más inclinações. Um esforço moral. Então o tratamento na casa espírita visa isso. Quando a gente tem casas espíritas que só fazem um tratamento médico. Se a gente for pensar lá em Allan Kardec, era isso que eu queria dizer, que não tinha esse tipo de trabalho na Sociedade Espírita Parisiense. Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses. Já estava falando lá, era um grupo que se reunia para estudar aquilo que Kardec tinha codificado, e fazia, porque em 1858 que surge a Sociedade Espírita de Estudos Espíritas lá, através de Kardec, porque ele, assim que lança a obra, 18 de abril de 1857, ele viu a necessidade de um estudo aprofundado. A gente vai lembrar que, na sequência do Livro dos Espíritos, o livro que surge no mundo é o Livro dos Médiuns. Para que o médium entenda todo esse processo. Porque não havia. Por quê? Porque não havia preparo ainda. Porque na época de Kardec não havia tratamento espiritual como tem nas casas espíritas nos dias de hoje. E cada casa espírita oferece um tipo de tratamento. Eu costumo dizer que cada casa espírita tem a sua identidade e isso eu respeito demais. Vamos combinar, né? São 31 anos de doutrina espírita e 25 anos de trabalho na casa espírita. E eu conheço diversas casas espíritas. A essência de toda casa espírita, seja aqui
São Paulo, seja lá no Pará, no Maranhão, lá no Japão, em Nova York, se você chegar nesses espaços, a fala tem que ser a mesma. Qual é a fala? Codificada por esse senhor aqui, Allan Kardec. Isso vai ter. Vai ter a proposta que Kardec nos convida, mas não vai ter tratamento espiritual em todas as casas. Algumas casas escolhem apenas ter o passe como tratamento espiritual. Outras casas, formas de passes. E cada casa abre de uma outra forma. Foi no Brasil, no primeiro momento no Brasil, também foi estudos. Logo depois, os trabalhos de cura, através dos médiuns. Trabalho de estudo, vou estudar mediunidade, vou saber os tipos de mediunidades, e ali tem as faculdades mediúnicas, existe a faculdade de cura, que espíritos usam do seu ectoplasma, da tua energia, do seu canal como médium, para fazer, fazer as curas, né? E a gente conhece vários casos que chamam a atenção. Aquele rapaz que recebeu o Dr. Fitz, o Cavalcante, o Farias recentemente também, que para nós chama atenção, né? A pessoa foi lá e foi curada, né? Os espíritos a curaram, como na época de Jesus, né? Eu falei uma vez na casa espírita que Jesus não curou ninguém. Acho que o dirigente lá da casa não entendeu o que eu quis dizer, que nunca mais me convidou para fazer palestra lá. Mas eu fiz na sequência, Jesus não curou ninguém, porque Jesus falava: quem te curou foi sua fé. E fé, o próprio Jesus vai nos dizer que fé e vontade é a mesma coisa. Se a gente tirar, tua fé te curou e colocar tua vontade te curou, ganha uma transformação, um poder que está dando o poder a você de fazer a cura. Acho bacana, né? Que há 25 anos atrás, quando eu adentrei em um curso de orientação e educação mediúnica, lá no Centro Espírita Laços Eternos, eu lembro que a Tânia, que era a coordenadora do curso da época, disse assim: vocês não são mais só alunos hoje da casa, vocês se tornaram trabalhadores da casa espírita. Vocês têm que vir fazer o curso uma vez por semana, em determinado horário, assistir palestra uma vez por semana, já é alguma tarefa. E ela falou uma frase que está comigo até hoje, e eu compartilho essa, e eu gostaria que vocês refletissem sobre ela. Ela disse assim: o trabalhador espírita que tem o conhecimento da doutrina dos espíritos, ele não faz mais tratamento espiritual. Ele faz autotratamento espiritual. Porque ele sabe quando ele está equivocado. Quando determinadas situações estão acontecendo na vida dele, ele tem as respostas para a cura. E isso é de uma profundidade da doutrina espírita entregar para você mesmo. Então, é claro, e os irmãos que estão me ouvindo aqui, os amigos que nos acompanham, sabem que se na Sociedade Espírita de Inspiração amanhã tiver um médium de cura, e esse médium de cura fizer uma atividade num dia da semana, nossa casa vai aumentar de tamanho. A clientela da Sociedade Espírita vai fazer assim, porque as pessoas vão... A cura chama mais atenção. Gente curada de problemas médicos são curadas, né? Chamados milagres, que não existem. Então a casa começa a lutar. Façam vocês mesmos uma avaliação das casas espíritas que vocês conhecem. As casas que têm trabalho de cura, normalmente são as casas mais lotadas, são mais cheias. A gente viu que é a cura rápida, se possível. E a doutrina espírita vai dizer para nós que a transformação moral leva-se tempo. O que consiste um tratamento espiritual numa casa espírita? Eu já falei aqui, vou repetir. Há 6 anos eu fiz uma palestra no SEI falando disso e repito aqui novamente. Consiste na transformação moral. Então, as pessoas falam muito de como é que eles dão o nome de reforma íntima. Né? E eu... mais do que a reforma íntima, que é as palavras, né? Conhecer a si mesmo.
que é a questão 919 do Livro dos Espíritos. Vocês podem ver que eu sou repetitivo em algumas questões e bato nessa tecla toda hora, porque a gente precisa aprender ela. Saber e não fazer é ainda não saber. Saber e não fazer é ainda não saber. Então nós temos que ficar atento a isso. Sentir isso. Às vezes está indo na casa espírita acreditando que eu passo para resolver seus problemas, sem que você não mudou nada aqui dentro de você. Não tem transformação nenhuma. Vamos pegar um exemplo. E nós podemos pegar esse exemplo do livro Nosso Lar, que depois se transforma em filme. E no filme eles também colocam essa cena, que o André não se conformava em ser chamado de suicida indireto. Ele chama, não, na verdade, ele no plano espiritual, na erraticidade, no umbral, era chamado de suicida. E ele não se conformava com isso. Ele disse que ele lutou bravamente com a doença que se apoderou do corpo dele, porque ele queria viver. E mesmo assim, ele desencarnou. Ele não se conformava. Quando ele vai ter... e os médicos se colocam na posição com ele, falam, nossa, André, que pena que você veio por suicídio. Aí ele está lá no umbral. E aquele povo que estava no umbral, falar com ele que ele era suicida, tudo bem, até entendia que as pessoas queriam ofender e mexer com ele. Mas lá no plano espiritual, com os espíritos que o socorreram, e o médico que o estava atendendo, colega, né, porque ele era médico também, o colega que o atendia, dizer que ele foi por suicídio, que ele se revoltou, ele falou, não é possível, eu não vim como suicídio. Não, eu vi sim. As bebidas, as noitadas, né, as raivas, os ódios, o ciúme, as invejas, tudo isso são um grande malefício que nos causa problemas, que criam agentes de doenças perniciosas que nos levam até o desencarne. Olha isso, gente, que eu estou falando aqui. A raiva, o ódio, o ciúme, a inveja são diagnosticados como doenças que levam o indivíduo à morte. No plano espiritual está muito... E o espírito vai falar, né? Não sei se foi o Clarencio, não sei se foi o Lísias, depois alguém me ajuda aí, faz tempo que eu li. Mas um dos médicos lá que o atendeu vai falar que muitas pessoas desencarnam por conta disso. Quer dizer, não a causa, é a causa primordial. O efeito pode ser outro, mas a causa foi isso. Então você pensando agora que você que não perdoou aquele indivíduo que você está com raiva. Não posso deixar de passar isso. Nós estamos num momento num planeta doente, do nosso país doente, porque a gente está usando esse sentimento com a situação que se apresenta, não usando de inteligência para vencer esse problema. Onde a inteligência entra, a dor desaparece. Onde o racional adentra o racional, a dor acaba. Porque a gente espírita, e vamos pensar, a doutrina espírita é progressista. E a gente tem que contextualizar o momento que o professor Hipólito Leon Denisard Rivail formula, junto aos espíritos, codifica a doutrina dos espíritos. O positivismo na época era muito forte. E o positivismo é uma crença forte no racional, na ciência. E a doutrina espírita nasceu nesse período. Então cabe nós outros inteligência. O que a gente não pode fazer é criar, eu quero a minha casa espírita cheia. Vamos fazer trabalho de cura. Preparado a gente tem que se preparar para fazer um trabalho desse de envergadura. E são eles de lá, do lado espiritual, que escolhem a equipe que vai trabalhar. Se a equipe estiver bem preparada, vai vir as inspirações. Inspirações, não intuição. Intuição é sua. Intuição, sua. Inspiração, bem. E a equipe espiritual, que forma um grupo espírita? Que forma? As afinidades, o equilíbrio, o amor. Você acha que é fácil ficar junto 15 anos? Sim, é fácil. É fácil. A Sociedade Espírita Inspiração é fácil, sim. Há 15 anos, o grupo
mentor, fundador da casa, é o grupo que tem essa afinidade. E quando as pessoas começam a chegar, são pessoas semelhantes ao nosso pensamento, para ter esse mesmo propósito. Então, o tratamento, antes de tudo, a gente sabe que tratamento também significa acolhimento, né? Estava estudando aqui. Olha só que legal, tratamento. Maneira de receber ou de ser recebido. Acolhimento e recepção. Tratamento espiritual. Então, quando você chega na casa espírita, quem já teve a oportunidade de ir na nossa casa, esse é o tratamento que todo mundo recebe. Acolher. Receber. A pessoa se sente bem na nossa casa quando chega até lá. Porque já começou o tratamento ali. Se um dia você chegou, eu queria entender as coisas, eu não estou legal, você vai para a casa espírita. Eu falei lá que 75% busca o tratamento espiritual na casa, porque ela não está bem com algum problema. E às vezes é um problema físico, sim. Como espírita, o melhor livro para fazer um tratamento de cura, olha lá, hein? Tratamento de cura emocional, mental, física e espiritual, é um livro de uma pensadora americana chamada Louise Hay. Eu conheço esse livro desde 1992, quando uma amiga me emprestou. Foi a Ruth Santos. Ela me emprestou esse livro. E quem me conhece aí, dos meus amigos que estão aí, eu sempre indico esse livro. Não é um livro espírita, é um livro espiritualista. E nos mostra que os padrões mentais criam as doenças físicas. A própria Louise Hay testou isso nela mesma. A Louise Hay desencarnou, acho que faz 2 anos, vai fazer 3 anos que ela desencarnou, aos 92 anos, se eu não me engano. E a Louise Hay, ela mesma teve um câncer. E está lá todos os exames e ela foi curada usando aquilo que ela passou para os demais. Saber e não fazer é ainda não saber. Porque a gente aqui, vamos combinar, né? A gente fala um monte de coisa. Mas na hora de colocar em prática, porque é muito engraçado, quando você se coloca numa posição de determinado assunto, a vida vai te colocar aquela lição para ver se você vai responder igual. Aquilo que você acredita, aquilo que você está falando. Se não aconteceu ainda com você, se você não lembra do que tenha acontecido com você, vai acontecer. Para você colocar, fazer o testemunho daquilo que você está acreditando. Então, quando você adentra a casa espírita, num propósito de sim, porque há quem diga que a casa espírita você vai pela dor ou pelo amor. Bonito, clichê. Mas eu diria que você vai pela razão também, pela inteligência, pela curiosidade. Como é que é isso aí? A mesa falou, eu estou ouvindo voz, parece que eu estou ficando maluco. O que é isso aí? Pela razão, curiosidade. Então, a inteligência também te leva à casa espírita. E lá nós não podemos encontrar algo que não seja coerente e de bom senso. Allan Kardec era chamado de o bom senso encarnado. Camille Flammarion, no desencarne dele no dia 31 de março de 1869, no velório dele, no sepultamento dele, falou isso lá no discurso que ele fez. Ele falou que Allan Kardec era conhecido como bom senso encarnado. E a do casa espírita tem que ter bom senso. Então o tratamento que vai ter na casa espírita, a gente não promete cura lá. A cura vai acontecer a partir de você, como era assim no tempo de Jesus. Era desse jeito. Anderson, mas o que você acha da casa espírita que usa cromoterapia, usa o reiki, usa apometria? O que você acha desses modelos de cura? A fitoterapia, todas as outras coisas. Vamos pensar bem, gente. A casa espírita é um espaço de serviços para o bem. Pois o lema da casa espírita é: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Se eu tenho um compromisso de auxiliar quem pode, e de repente eu tenho reikianos lá, fitoterapeutas, eu tenho cromoterapeutas, e eu posso, e o grupo unido fazer para auxiliar aqueles que precisam. A Organização Mundial da Saúde, do qual o Brasil, para quem não sabe, foi um dos fundadores, e nós tivemos um presidente lá por mais de 10 anos, e agora a gente vai sair de lá, né? Olha o papel. Como as coisas estão mudadas. A Organização Mundial da Saúde vai colocar várias dessas que eu falei aqui como terapias alternativas para cura. Então a gente pode usar na casa espírita, mas desde que não maculamos o que a casa espírita é. A casa espírita precisa estudar Allan Kardec e a proposta que Kardec faz.
Quando se começa muito trabalho de cura na casa espírita, esquece dos estudos, esquece da doutrina espírita. E a casa espírita se torna em tudo, menos espírita. Vira trabalho filantrópico, trabalho de cura. E não é isso que a gente tem que fazer na casa espírita. E pode ter esse tipo de trabalho? Claro que pode. A casa espírita, desde que seja para aliviar a ela pode fazer esse tipo de trabalho. E dai de graças, o que de graça recebeste. Qualquer trabalho de cura numa casa espírita não vai cobrar, vai ser de graça. Ninguém vai cobrar nada. Mesmo o cromoterapeuta, que é um profissional, o reikiano, todos os demais, eles vão fazer o serviço voluntariamente na casa espírita. Não vai cobrar R$1 de você. R$1. Porque é assim que a gente aprendeu. Então, se dá de graça o que de graça recebesses, a mediunidade foi dada para nós auxiliar na nossa evolução. Normalmente os médiuns são os que têm mais compromissos, sabiam disso? Para poder aliviar, te dar esse salvo-conduto, para que você tenha um auxílio no seu processo reencarnatório de evolução. Fazer o bem. Você já é convidado a fazer o bem, porque é o bem que faz o bem. Então a gente tem que começar a compreender a casa espírita, é um lugar que Kardec tem que apresentar primeiro. É igual fazer uma palestra e não fazer palestra falando de Allan Kardec, contando historinha do Evangelho. Vou contar uma coisa para vocês. Uma vez eu li uma história da editora Didier, de um palestrante famoso, que foi falar com o Chico Xavier. Ele foi falar com o Chico, e o Chico sempre pedia para ele para fazer o Evangelho e tal. E naquele dia estava um grupo grande na casa do Chico, e ele chegou lá e falou: Chico, fiz um evangelho, fiz uma palestra das coisas mais lindas. Falei de todos os discípulos de Jesus. Todos. Falei do trabalho, do evangelho. Falei de Maria de Nazaré com uma propriedade, da Mãe Santíssima. E aquela alegria, foi uma palestra maravilhosa. Fiquei muito, muito feliz. O Chico olhou para ele e falou: que bom. E saiu. Achou estranho porque qualquer coisa que ele contasse para o Chico caiu uma folha de uma árvore e viu uma formiguinha trabalhando e o Chico ficava maravilhado. De repente ele contou uma coisa super legal, que ele estava se sentindo muito bem por tudo que ele tinha aprendido, e o Chico só falou: que bom. E ele ficou incomodado com aquilo. Ele deixou que o Chico atendesse muitas pessoas que estavam ali na casa dele. Em determinado momento, quando ele fica mais a sós com o Chico, ele pergunta para o Chico: Chico, eu já fiz evangelho aqui, que foi muito menos a palestra que eu fiz e contei para você. Mas eu contei para você, Chico, e não senti aquela mesma empolgação sua quando eu faço evangelho aqui, aquela leitura básica. O que o Chico fez na hora? Que essa é uma característica do Chico Xavier: indulgência. Chico na hora pediu desculpa. Não, pelo amor de Deus, perdão. Eu não quis te ofender. Mas quando você me contou, algo tocou no meu coração. E eu, lógico, o trabalho não deixa de ser bom. Mas não era isso. Aí ele falou: como assim, Chico? O Evangelho de Jesus, que consta na Bíblia, no Novo Testamento, é contado pelos nossos irmãos protestantes, os evangélicos, e os nossos irmãos católicos. Está faltando a gente falar de doutrina espírita. Está faltando a gente falar de Allan Kardec. Estudar mesmo profundamente a obra de Kardec, para poder falar para os nossos irmãos que vão às nossas casas espíritas. Porque ir lá e ouvir as parábolas de Jesus, os nossos irmãos evangélicos falam com uma propriedade que nós mesmos espíritas não temos. Os católicos, quando vão falar de Maria, falam com uma propriedade que a gente não tem. Mas o Espiritismo, somos nós, os trabalhadores de última hora, que temos o dever moral, principalmente nós que falamos, lembrar, aguçar a curiosidade para conhecer Allan Kardec. Então, a partir daí, esse palestrante disse que em mais de milhares de palestras, ele não deixava, sempre deixava. E foi eu, como palestrante, aprendi essa lição e passo para o pessoal, principalmente no nosso grupo lá, o ID e Pregai, que são palestrantes espíritas do SEI, a gente passa essa orientação. E a cura espírita está em conhecer a doutrina dos espíritos.
O tratamento espiritual da casa espírita consiste de conhecer os estudos de Allan Kardec perante o todo. E é de uma simplicidade, é muito óbvio. E aí que faz com que a gente não deve funcionar. Não deve funcionar. Eu acabei de falar para vocês que um livro não espírita, que coloca tudo aquilo que Kardec fala, que é a chave da cura no sentido de melhoria, de remédio, de solução dos problemas que se apresentam nas casas espíritas. Muitos dos problemas das casas espíritas são de cunho afetivo. Alguns casos, sim, eu já vi em casas espíritas, gente desenganada pelos médicos e ir na casa espírita e serem curadas. É incrível isso. E é legal que isso seja documentado, e eu conheço os espaços que são documentados as curas. A pessoa chegou lá com determinada doença médica, aí é marcado até cirurgia, diagnóstico, de repente a doença desaparece. Então, é uma coisa que... Como é que explica o inexplicado? Sim, se explica, a doutrina espírita explica. Então, as casas espíritas que fazem um tratamento de cura espiritual, não existe uma padronização. Vai depender muito do grupo. Pode ter todos os trabalhos na casa espírita, desde que saibam que não é espiritismo. Apometria não é espiritismo, cromoterapia não é espiritismo, fitoterapia não é espiritismo, mas são trabalhos que auxiliam como ferramentas na casa espírita, principalmente no trabalho voltado para a cura, para a transformação do indivíduo. Eu ainda, do jeito que eu sou, e o pessoal às vezes sabe, até colocaria o Feng Shui, né? O Feng Shui. Por quê? Não sei se vocês conhecem o Feng Shui. Dividir o espaço da casa com cores e tal. Cada espaço é um sentido na sua vida. Só o fato de você mudar sua casa de uma cor, colocar uma cor mais bacana, vai ficar um lugar melhor. E vai ficar bonito, vai ficar limpo, né? Vai ficar organizado. Então isso já é cura. Tudo que você vai fazer de transformação para o seu melhor vai ser sua cura. Mas o que é mais legal da casa espírita é reconhecer e reencontrar amigos. Gente que pensa como você pensa, que tem afinidade, que tem fortalecimento de vínculos, amizade. Essa é a maior caridade. Chico Xavier dizia que o momento mais bacana da palestra eram os 15 minutos finais, depois da palestra, que era aquele momento de confraternização entre a casa espírita. Começou a palestra. Se não começar no horário, já está com problema. Tem casa espírita, não sei se isso não acontece. Está marcado para as 8 horas, 20 horas. Não chegou 21, não entra mais. Talvez funcione lá no interior, mas você morando na capital de São Paulo, igual nós moramos, é complicado. Sempre dá uma tolerância. Você é doido. Mas tem gente que faz. Tem que ser desse jeito, senão não funciona, porque a espiritualidade tem hora para ir embora. Tudo bem. Tem gente que não vê a hora de acabar a palestra para ir embora e nem olha para o colega. O que me une nessa casa aqui é só os ensinamentos. E vai embora. Não aprendeu nada. A cura vai para o outro e saber que o outro está com o mesmo problema que o seu. Talvez pior. Porque o seu problema não é o maior problema de todo mundo. Nesse processo que a gente vai começar a aprender que a casa espírita é um lugar de fraternidade, de respeito, de amor. Na oração nossa, que é uma oração que depois eu vou colocar aqui nos comentários, uma oração que nós podemos fazer durante 21 dias aí, para começar a transformar a nós mesmos. Porque isso, a gente não muda ninguém. A gente muda a maneira de olhar o outro. E a doutrina espírita te dá esse esclarecimento. Isso é cura, isso é transformação. Isso é solução, é remédio. Mas consiste na casa espírita, o melhor tratamento de todos, aquele de você adentrar a casa espírita. Normalmente te passam uma entrevista com uma consulta. E logo depois vão te passar um tratamento de passas. Cada casa tem a sua maneira de atender. Há quem atende mediunizado. Há só os irmãos que estudam e se preparam para estar ali dando um passe. Uma simples imposição de mãos, como fez Jesus. Imposição de mãos. Há quem coloca uma maca para a pessoa ficar um pouco mais tempo, com uma certa música. Musicoterapia também é tratamento. A fluidoterapia, que são as águas, energizada com o que nós temos de melhor no ambiente. E a água sente, né? Tem
um senhor japonês que fez um tratamento sobre a água, né? Ele fotografou as moléculas da água e ela respondia a cada tipo de música, a tipo de frequência. Se você, a cromoterapia, né? Eu falei de musicoterapia, a vibração, a cor, é muito louco o processo. Mas a cura maior, talvez esteja onde eu vou estar chegando agora, é o mental, é o pensamento. É no pensamento que vai estar a sua maior cura. Eu estou falando com vocês aqui e dando informações básicas numa casa espírita, ela vai mudar o quê? O seu conceito de pensar na vida. Lembra que eu falei que os maiores problemas que chegam na casa espírita são problemas de ordem afetivas? Problema de pai, mãe, filho, uma geração que não entende a outra, um relacionamento que não está legal. A gente começa a auxiliar nesse sentido. E por incrível que pareça, ensinamentos que Jesus nos deu, nos deixou. E a gente passa batido. Se a gente passa batido nas religiões cristãs anteriores, essa religião cristã chamada Espiritismo, porque o Espírito e o cristão são as mesmas coisas, vai te trazer Jesus de uma forma mais clara para compreender as parábolas que ele não pôde falar naquele tempo. Que a mudança está em você. Vá e não peque mais. Vá e não erre mais. Talvez os problemas físicos foram escolhas nossas para passar essa necessidade espiritual para burilar o espírito. Todos nós somos pedras brutas, mas somos diamantes também. Então burilar essa pedra bruta para que o diamante apareça e faça brilhar sua luz, que é o convite do Cristo. Então a cura no tratamento espiritual da casa espírita é a transformação que vai acontecer com você quando você adentrar lá e colocar em prática aquilo que te oferece. Toda casa espírita tem a sua organização, a sua disciplina. Você vai fazer um tratamento numa casa espiritual, não estou dizendo que uma é melhor que o outro. Aquela casa que você foi levado é a melhor para você. Se nada acontece por acaso, você conheceu determinada casa e a casa faz determinado trabalho, ela só não pode, aí sim, estar em conflito com os ensinamentos doutrinários. Isso não. Aí ela não é uma casa espírita. É uma casa mediúnica, de médios que fazem a cura. Não é uma casa espírita. Uma casa espírita tem médios que trabalham dentro da ordem daquilo que Kardec nos... Na obra kardeciana no início não se tinha tratamento espiritual na casa. A cura é outra. A maior cura que se tem é contra a ignorância. Ignorância é doença. Todos os malefícios que existem no mundo é através da ignorância. A falta da busca do estudo. Você apresenta um fato para o indivíduo não acredita. Porque a opinião dele tem que prevalecer. O ego tem que prevalecer. O orgulho tem que prevalecer. E o egoísmo é a negação da caridade. As duas grandes chagas que nós precisamos vencer. Então, quando você adentra a casa espírita para um tratamento espiritual, são essas duas coisas que você precisa observar em você mesmo. E ninguém vai estar lá. A proposta da casa espírita. A casa espírita vem com uma proposta diferente. Ela vem com uma de transformação. Um ambiente favorecendo ao melhor, com os ensinamentos de Allan Kardec. Então, o tratamento consiste no quê? Assistir uma palestra, como vocês estão fazendo agora. E depois, cada casa espírita faz de uma maneira. Algumas dão passe, algumas colocam uma água, chama de fluidoterapia, à disposição. E a gente sente aquilo, né? Precisa do passe. Então imagina, olha como o universo, Deus, a natureza é maravilhosa por esse momento. Nós, muitos que estamos aqui, estamos acostumados a ir à casa espírita, correto? Bacana, legal. O que mais nós tomamos na casa espírita, normalmente a casa espírita faz o quê? Uma palestra e depois vai para o passe. Não é mesmo? Nós não estamos tomando passe. Pessoal, e aí? Não está funcionando? Só para vocês terem uma ideia, aqueles que não são da Sociedade Espírita Inspiração e aqueles do SEI que estão ligados agora, porque já foi orientado aos trabalhadores que o façam, que possam dar passo à distância. Vai chegar um momento aqui que eu vou pedir aos amigos do SEI se prepararem para os estudos e para doar o que tem de melhor no seu coração. Já estou fazendo. É esse momento que os trabalhadores do SEI que estão assistindo a palestra podem doar o que tem de melhor, para que o mundo fique melhor, para que essa energia chegue onde precise, os asilos, os orfanatos, os presídios, na política do país, no legislativo, no executivo, no judiciário.
acalmar os corações, que os homens de bem deixem de ser omissos. Façamos o uso da lei, pois nós temos leis nesse país, e usar a lei a nosso favor. Não sair depredando, quebrando. Não precisa. A gente vai usar a lei. Você é um homem inteligente. Tem lá, Evangelho segundo o Espiritismo, a inteligência, a superioridade. Tem que usar com correção. Mas não é para eu pisar no meu irmão. Isso é uma dificuldade. Então nós estamos nesse momento de colocar o quê? O mundo está doente. E qual é a contribuição que eles vão dar? A Sociedade Espírita de Inspiração está respondendo aqui. Despertar. Aquilo que eu falei, se fosse uma casa espírita nossa lá tivesse um médium de cura, estivéssemos fazendo a cura com o médium, recebendo o doutor fulano de tal, ia ter uma fila enorme lá. Agora a nossa casa é de busca de conhecer você mesmo. Você acha que alguém tem que chegar aqui com uma varinha mágica, ó, feita a cura, e vai ser cura. Você sabia que alguns daqueles que procuraram foram curados? Estavam aí para o nem todos foram curados. Curado aqueles que já sentiam a cura em si, a transformação em si. Se você tem a vontade, a fé da cura, encontrar um ambiente que tenha a vontade e fé de curar você, curar no sentido de solucionar os seus problemas, o encontro de ambas vão fazer toda a diferença. E tem gente que acha que não, esse centro é fraquinho, aquele passezinho assim, palestrinho. Não, a nossa casa não, é um palestrão e um passão. Começando por você. Sabe qual é o melhor passo que a gente dá na nossa casa espírita? O pessoal de vocês sabe, é o nosso abraço. No final da atividade a gente se abraça. E vai abraçar alguém que é seu desafeto lá, pra você ver. Se abraça. Está exercitando aquilo que você tem. Os grandes malefícios estão em nós. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos podem ler nossa mente? A resposta dos Espíritos são: não só pode, como muitas vezes são eles que vos conduzem. Aí nós vamos ter uma doença chamada obsessão, assim na doutrina dos Espíritos. E essa obsessão pode ser simples, fascinação, ou subjugação. E essa doença mental vai ser curada com o quê? Com as palestras, onde vê que o indivíduo pode cortar a sintonia do mal. Raiva, ódio, inveja, ciúme. Então, se a gente falar assim, ó, o tratamento vai ter 8 semanas. 2 meses na casa espírita, palestra, que vão falar essencialmente esse tipo de problema, para mudar a nossa faixa mental, para que o nosso padrão mental mude, para que a cura se faça. No caso da obsessão, se desligar da sintonia do mal. Que muitas vezes nós, como espíritas, sabemos que o nosso algoz tenha sido nossa vítima numa encarnação. Por isso que nos persegue. Os inimigos encarnados. Dá uma lida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12. Amar os nossos inimigos. Então a gente vai começando a aprender a entender os processos. Casa espírita para isso. E não tem coisa mais legal de você encontrar um monte de amigo no mesmo lugar, no mesmo ambiente, fazendo a diferença. Sabendo que todos estão no mesmo barco. E se estão no mesmo barco, Jesus também está lá. Então a tempestade não vai nos assustar. Agora, se eu fico perdendo tempo com meu irmão, criticando meu irmão, inveja, ciúme, orgulho, dando opinião, está doente. Mas está no lugar certo. É porque é lá que vão te amar, vão te mostrar que não é assim que funciona. Gente, dá até vergonha, vamos combinar aqui. Vamos combinar. Dá vergonha de saber que obsessão é companhia. Chico Xavier. Obsessão é companhia. Frase do Chico. É uma vergonha. Porque se o obsessor domina em mim porque são vibracionais, é porque eu sou igual a ele. Eu sou pior que ele. A gente não expulsa. Não sabe se você de falar isso. Na casa espírita a gente não expulsa os espíritos, os demônios. A gente pede para que eles fiquem e trabalhem conosco, sejam orientados. A gente não afasta, não manda embora. A gente tem que ensinar a se transformar através de quem? De nós mesmos, da nossa mudança. Você mudando, eles vão mudar também. Na verdade, eles não vão ficar na mesma faixa, vão embora. E a cura se faz. Nossa, gente. Eu sei de cura que aconteceu. Anderson, mas quando falar de cura, de tratamento assim, a gente remete a uma doença física. E pode acontecer também?
Há casos que acontecem. Se é necessário. Se for necessário, vai acontecer. Lembra no Evangelho segundo o Espiritismo que é pedido para curar a cegueira de alguém, física? E o Espírito fala, o que você me pede para curar? Talvez a cegueira seja bom para você, para que você que cometeu falha numa outra encarnação não cometa nessa. Se por misericórdia divina e Deus acreditar que você precisa enxergar, você vai enxergar. Mas não pede a cura para mim. A cura vem de Deus. Se Ele achar que vai ser bom para você, você aceitação. Mas você tem todo o direito de pedir. Você tem todo o direito de querer. Mas é isso que você tem que sacar. Quando você começa a sacar esse tipo de coisa, opa! O mal está em nós. A doença, né? Está em nós. A doença da alma. A doença do espírito. A cura vai se fazer por onde? Por nós mesmos. Parece que não, né? Mas a cura é nossa. E se você foi afetado fisicamente por algum problema, lembre-se que às vezes foi você que pediu para ser forte através dele, para se superar através dele. Olha que legal isso. A doutrina espírita traz isso. Na literatura espírita tem diversos casos. O tratamento espiritual na casa espírita é o tratamento de amor. Tratamento, como eu disse, né? Maneira de receber, tratamento, né? Maneira de receber, ato de ser recebido, acolhimento e recepção. Tratamento na casa espírita, tratamento espiritual. É a forma que a gente vai abraçar você quando você chegar na casa espírita. Que ninguém é melhor que ninguém. A gente talvez só esteja avançando um pouquinho mais, que estudou um pouquinho mais só. Mas a gente não é melhor que ninguém. Então o tratamento espiritual na casa espírita é o tratamento da transformação do indivíduo. Quando a casa espírita oferece ele para ele mesmo. Vai ser a casa espírita o apoio para o seu autoapoio. Olha que legal. Então quando a Tânia lá, minha coordenadora amiga lá do Laços Eternos, diz que a partir de hoje vocês são trabalhadores espíritas, e trabalhador espírita não faz tratamento espiritual, faz autotratamento. Tem gente que não está bem na casa espírita, antigo, muito tempo. Eu não estou bem, eu preciso fazer um tratamento espiritual. Aí nem faz tratamento na própria casa, vai em outra casa fazer tratamento. Está com problema mesmo. Vê se quando você for para outra casa tem a mesma afinidade, talvez fique por lá, porque talvez lá seja a sua casa. O que está te fazendo ficar doente é que você não tem afinidade com aquele outro grupo. Porque se na minha casa eu não consigo a cura, eu estou com um problema tamanho. Se eu estou com um problema e a Sociedade Espírita Inspiração não me auxilia, eu estou com um problema enorme. Não acreditar? Vem com aquela frase clichê que santo de casa não faz milagre. Faz sim, faz sim. Se transforma. E não vem com essa conversa, não, é assim. Quando me socorrer em outro lugar, porque eu não tenho, mas quem faz a entrevista é fulano e eu não quero falar com ele que eu estou com raiva dele. Já falou qual é a doença, né? Já falou qual é o problema. Mas você tem todo o direito também. De repente a doença está causando por causa disso mesmo. Mas pensa se não é sintonia sua. Por que você está com raiva do seu irmão? Dei o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Para entender quais são a cura. Gente, estamos chegando perto do final da nossa proposta de hoje, de falar do tratamento da casa espírita. Se alguém ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários para que a gente possa responder. Eu peço para todos os amigos do SEI, dos trabalhadores da casa que estão sintonizados agora, que possam estar vibrando energias de prosperidade, de alegria, de paz, de tranquilidade, de harmonia e equilíbrio para todas as pessoas que estão nos ouvindo agora. Para que eles recebam como que um passe, energia à distância. Porque querer bem o outro é amar. E nós amamos. Esse é o amor incondicional, amor sem condições. Outro momento eu vou falar do que é amor incondicional, porque tem um grande filósofo que falou que amor incondicional não existe. Talvez a forma que ele entendeu o amor incondicional é que não existe. Porque o amor é sem condições mesmo. Amar sem exigir consideração. Mas tá tudo certo. Como eu sempre falo em todas as palestras, não acredite em tudo que eu digo. Vá procurar informação, conhecimento para saber o que eu estou falando é verdade. Se de repente encontrar a verdade naquilo que eu te disse, eu peço uma oração para mim. Se você quer agradecer, não tem melhor forma do que orar.
E se tudo que eu falei não encontrou acordo, uma hora a mais, porque aí eu vou estar com problema, né? Então eu vou precisar mais da oração. Mas é isso, gente. A Sociedade Espírita Inspiração é uma casa que vai te alegrar para você ser você mesmo. Ninguém vai te transformar, porque quem se transforma é você mesmo. Ninguém vai te curar, porque quem se cura é você mesmo. E lembre-se como espírita que muitas vezes foi eu que pedi essa situação para estar passando nesse momento agora por algum motivo. Descoberto o motivo, mudando o padrão mental que causa esse dissabor, esse problema físico, pode ser que a cura se faça. Por isso que eu falo, um dos melhores livros que fala sobre isso. Luiz e Rei, você pode curar sua vida. E que, passando na primavera, eu espero que em primavera nós já estejamos fora dessa pandemia. Aos sábados, quinzenalmente, eu vou dar um curso sobre esse livro. Gratuito. Lá na Sociedade Espírita Inspiração, aos sábados à tarde. Você pode curar sua vida. A gente vai ver a visão espírita em cima desse livro e vamos estudar esse livro. Beleza? Mas mais para frente eu vou falar sobre isso aí. Isso vai acontecer lá na frente, né? Então, uma outra atividade que vai acontecer, já vou deixando vocês aqui, porque como eu estou colocando atividade, quem vai abraçar essa atividade, quem vai dar esse curso, a responsabilidade vai ser minha. Os amigos do SEI que trabalham comigo lá, aqueles que puderem estar conosco para auxiliar, vai ser fantástico, vai ser bacana. Mas é a responsabilidade que eu assumo. Porque um dia eu assumi o grupo de oração Chico Xavier num lugar chamado Núcleo Espiritual Amor e Esperança. Eu estava sozinho. O presidente da casa na época, o Reinaldo Ormiga, ele só falou, vai lá e faz. Eu fui lá e fiz. E isso foi um embrião do que a gente chama a Sociedade Espírita Inspiração. Então nós vamos estar lá aos domingos, no grupo de oração Chico Xavier, quinzenalmente. Eu espero que a partir da primavera. A primavera pode ser setembro, outubro, novembro. Né? Então, tem esses dois cursos que nós vamos dar na nossa casa. O curso é só do livro. O grupo de oração Chico Xavier é um trabalho que nós vamos fazer todos os domingos pela manhã, quinzenalmente. Trabalho bacana. Quem entendeu o grupo de oração Chico Xavier na época lá do núcleo, nós vamos repetir essa proposta. A mesma que a gente fez no Nossos Eternos. Que na época era eu, um pouco mais maduro, né? Eu tinha 20 e poucos anos, agora já estou um pouco mais, né? Então nós vamos fazer esse trabalho lá. Espero que vocês que estão nos vendo virtualmente um dia possam estar conosco presente. E de repente a gente pode até fazer virtualmente também, no período que a gente fizer lá no SEI. Gente, o recado era esse. Estou feliz aí de poder ter falado para vocês. Mas o tratamento espiritual começa em você. Espero que ficou bem claro isso. É você que vai fazer toda a diferença. Busque o lugar. Deus vai te levar no lugar que você precisa. Mas tem aí a casa espírita, tem casas espíritas que eu conheço, que são idôneas e fazem um trabalho legal de cura e eu conheço há muito tempo. É claro que não vou indicar aqui, mas os meus amigos sabem. E se me procurarem, eu vou falar. Mas, basicamente, o tratamento espiritual é esse. É a mudança interna. Questão 919. Vai lá no Livro dos Espíritos. Se você não tem o Livro dos Espíritos, joga ali no Google, lá, joga lá, questão 919 do Livro dos Espíritos. Você vai ter a resposta ali do que você precisa fazer. A casa espírita é o lugar de reencontro de amigos. A casa espírita tem que ser um ambiente da cultura espírita e a casa de serviços. É um lugar que vai ser bacana, que você vai encontrar gente que você gosta, gente que está vibrando no amor e na paz, na harmonia e no equilíbrio. A casa espírita é isso. Porque a casa espírita somos nós. Não é pedra, piso, parede e teto. Não é isso. Não é isso. A casa espírita é você. Sabia disso? O templo de Deus é você. Isso é que você está na palestra. Você não precisa ir no centro. Não é isso. É ficar em casa e fazer toda a diferença. E fazer amigos, que é o melhor presente da casa espírita. Gente, até o nosso próximo encontro. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos dê a sua paz. Aqueles que estão online aí, vou provocar vocês. Coloca um coraçãozinho aí para eu ver. Não tem ninguém? Ninguém pôs um coração? Opa! Coloque um coraçãozinho aí. Isso. Curtiu. Obrigado, Nelly. Deixou eu sozinho falando. Opa, Joelma também. Bacana, Joelma. E a Joelma tá longe, hein? Tá lá. É americana, né, Joelma, essa cidade? Que bacana. Evelise, que bacana. Coloque um coraçãozinho aí. Mais coraçãozinho aí vai ser melhor, até porque vai mais longe a nossa... eu acho que foi o Vitor que falou isso pra mim. Quanto mais curtida, essa palavra vai mais longe.
e precisa ir longe para muita gente, que tem gente que acredita que a casa espírita é um trabalho só de cura. É de cura, mas de transformação moral. A cura está nas questões morais. Afastar-se da ignorância e trazer a luz do conhecimento. A sabedoria, que é o papel da doutrina espírita. Lembra que eu falei das 6 revelações divinas? Fé, disciplina, justiça, que é a primeira. Amor com Jesus e a sua aplicação. E conhecimento e sabedoria, que é Allan Kardec. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Até o nosso próximo encontro. Semana que vem é o Beto Espina que vai estar fazendo a palestra pelo SEI. Forte abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro. Valeu, gente. Obrigadão.